Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao módulo 4 do Seminário Teológico Palavra de Vida. Vamos para a parte 3 da videoaula 24. Estamos estudando sobre Isaías, capítulo 53. Hoje veremos os versículos 9 a 12. O módulo 4 é Cristologia. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito de Jesus Cristo, que estuda a doutrina bíblica sobre o Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto bíblico é a profecia de Isaías, que aconteceu aproximadamente 740, 750 anos antes da vinda de Jesus, não é? Jesus veio na plenitude do tempo, nascido de mulher, conforme diz Gálatas capítulo 4, versículo 4. Analisando o versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. A Jesus foi destinado um sepultamento de um opressor, de um transgressor. Foi crucificado em desonra, mas Deus mostra o seu cuidado, fazendo com que José de Arimateia, um homem rico, sepultasse Jesus em um sepulcro recém-escavado na rocha. Em um sepulcro recém-escavado na rocha. Ou seja, um sepulcro que nunca havia sido usado. Com o rico esteve em sua morte. A poesia hebraica considera muitas vezes o rico como sinônimo de ímpio. Mas no caso de José de Arimateia foi diferente. Ele era rico, mas não era ímpio, como podemos ver em Mateus capítulo 27, versículos 57 a 60. O texto bíblico diz assim: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho. Então José de Arimateia foi quem sepultou Jesus, com o rico esteve em sua morte, profecia que se cumpriu. E eu gosto muito de destacar, né, nesse sepultamento de Jesus. Eu acho que vale a pena a gente destacar, sempre lembrar de Nicodemos, não é? Nicodemos, ele ajudou José de Arimateia a sepultar Jesus Cristo. E Nicodemos levou
se nós fizermos a conversão para quilos, ele levou o equivalente a 30 quilos de especiarias, de perfumes, para poder ungir o corpo de Jesus e sepultar. Então Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus à noite, lá em João capítulo 3, aquele que defendeu Jesus diante dos fariseus, ele também ajudou José de Arimateia a sepultar Jesus Cristo, levando 30 quilos de perfumes, de especiarias. Cremos que Nicodemos teve uma conversão, cremos que ele nasceu de novo. Posto que, esse posto que tem o valor de embora, de apesar de, posto que nunca fez injustiça, embora nunca tenha feito injustiça, apesar de nunca ter feito injustiça, nem houve engano na sua boca. Então, Jesus, o servo vicário do Senhor, ele não fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Se o servo vicário do Senhor não fez injustiça, nem falou engano, então era inocente. Se foi julgado e condenado à morte, isso foi feito com injustiça. Na sua morte, o termo traduzido como morte, em hebraico, está no plural, enfatizando o profundo significado da morte de Jesus. Entende-se que, nesse caso, o termo está no que é chamado, na gramática hebraica, de plural majestático. No hebraico existe o plural para o masculino, o plural para o feminino, o plural dual, que é aquele relacionado aos pares, como olhos, ouvidos, mãos, e tudo que é mencionado como par, e também o plural majestático. No hebraico, quando uma palavra que deveria estar no singular encontra-se no plural, é porque é uma intenção de demonstrar a intensidade e a importância desse termo, e a sua simples menção no singular não seria o suficiente. Esse plural majestático acreditamos que seja o caso aqui, assim como no caso dos sangues, de Abel, que nós vimos na aula passada. E o plural majestático, nós consideramos os judeus antigos, quando ele queria elogiar alguém ou alguma coisa, ele usava o plural. Então, se ele visse uma árvore muito grande, muito bonita, muito frondosa, a gente fala assim: nossa, que árvore! O judeu antigo, ele falaria: que árvores! Esse substantivo estaria indo para o plural, porque ele estava exaltando, Assim, se fosse uma pessoa também: que rei que nós temos, que rei! Aí falaria: que reis, É o plural majestático. Conclusão. O que podemos entender nesse texto é que a morte de Jesus foi algo de extrema importância, de grande intensidade, que o escritor usou o termo no plural majestático para se referir a ela. Então não foi qualquer morte. A morte de Jesus não foi qualquer morte. Foi a morte que nos deu a salvação, amém? Foi a morte que nos deu o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna. Foi a morte que cumpriu, que fechou, com o tetelestai, como está consumado, cumpriu o plano que foi arquitetado na eternidade, o plano de salvação para o homem. Foi a morte que derrotou o diabo, porque o diabo sempre quis impedir Jesus de subir na cruz. Ele mesmo disse: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Como quem diz: agora eu peguei ele, porque se ele é filho de Deus, ele vai ter que descer da cruz. E se ele desce da cruz, não tem a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
aí não tem salvação. Mas só que Jesus não desceu da cruz, amém, irmãos? Jesus não desceu da cruz porque não foram os cravos que seguraram Jesus naquela cruz. Foi o amor dele por nós. Eu gosto muito de dizer que a gente sempre deve incluir nas nossas orações, né? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor não desceu daquela cruz. Porque se Jesus tivesse descido daquela cruz, nós não teríamos a salvação. Jesus poderia ter descido da cruz com um sopro, ele derrubaria aqueles soldados romanos todos. Mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu, na terra e no mar, debaixo da terra. Todo ser dobrará os seus joelhos e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Ou seja, a morte de Jesus na cruz foi para a glória de Deus Pai. Em João 15, capítulo 15, versículo 8, Jesus diz que a gente deve produzir muito fruto para que o Pai seja glorificado. Quer dizer, toda obra, todo fruto que a gente produza, tudo o que nós fizermos é para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Então, Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, e é por causa disso nós temos a salvação. Sobre o termo morte no plural, mortes. Na última aula, nós vimos o significado do termo sangue, o sangue de Abel, que está no plural. O clamor dos sangues, não somente de Abel, mas de todos os seus descendentes, que não mais existiriam, estavam clamando diante de Deus. É que nós falamos que Deus disse para Caim: o sangue de Abel, teu irmão, está clamando até mim, o seu clamor está chegando a mim. No hebraico ele está escrito sangues. E esses sangues traz essa ideia também não era só o sangue de Abel, era o sangue de Abel, era o sangue do filho que Abel não teve, era o sangue do neto que Abel não teve, era o sangue do bisneto, do tataraneto, era o sangue da descendência de Abel, mostrando assim que o assassinato era uma coisa muito grave diante de Deus, porque quando uma pessoa tem a sua vida tirada, não é só a vida dele que é tirada, mas é a vida dos filhos que ele teria também, da descendência dele também. Então, por isso que nós consideramos na última aula a respeito disso. A análise do termo mortes segue o mesmo raciocínio. O plural está intensificando o termo. Esse era o recurso do idioma hebraico, encontrado em vários textos bíblicos, mas que somente podemos perceber se estivermos em contato com o texto original no hebraico. Aquilo que nós já consideramos aqui, que isso eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque isso é apologética bíblica, defendendo a Bíblia. Porque as pessoas falam assim, porque pegou o grego, pegou o hebraico, fez tradução, depois fez a outra tradução, e aí se perdeu. Aí se perdeu o que estava escrito na Bíblia. Hoje tem um monte de tradução. Irmãos, se for uma tradução fiel ao texto bíblico, grego e hebraico, essa tradução, ela não perdeu a mensagem, amém? A mensagem, ela foi preservada. Agora, quem estuda idiomas e faz tradução sabe que muitas vezes não tem correspondência de uma palavra no outro idioma. Então, você tem que ver o que a pessoa está querendo dizer naquele idioma para você trazer para o seu. Então, existe uma perda numa tradução? Existe. Existe uma perda na tradução.
mas não existe a perda da mensagem. Amém? Então, se alguém argumentar, porque a Bíblia não é a mesma, porque tem um monte de tradução, você fala, se é um texto fiel ao grego e ao hebraico, pode até ter tido uma perda, sim, na tradução, uma perda gramatical, alguma coisa assim, uma perda da gramática, daquela concordância gramatical, e isso pode ter acontecido. Agora, a perda da mensagem não se perdeu. A mensagem prevaleceu e permaneceu. Amém, irmãos? Então, essa que é a argumentação. Olha, houve perda sim na tradução, porque qualquer idioma, quando você faz uma tradução, tem perda. Mas, porque não existem palavras correspondentes, você tem que pegar ideia, às vezes, do que o outro está falando para você trazer para o seu idioma. Mas a mensagem prevaleceu, a mensagem permaneceu. Então, houve perda de tradução? Houve, mas a mensagem permaneceu. A mensagem foi preservada. E isso é que é importante. O importante é que a mensagem foi preservada. A mensagem da salvação em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, todas as doutrinas bíblicas que nós temos estudado aqui, todo esse conteúdo foi preservado, apesar da perda da tradução. Amém? Mas aqui nós vemos que houve uma perda, né? Tanto o sangue de Abel, que está no plural, no hebraico, e agora a palavra morte nesse versículo, que está no plural, mas está o quê? Intensificando. Está intensificando o termo. Continuando, conforme já recordamos, o plural do termo morte está intensificando o valor do termo, está agregando algo mais a esse termo. O plural sugere que Jesus morreria não somente a sua morte, mas morreria a morte de cada ser humano, porque morreria a morte de cada ser humano, para que todos pudessem ter vida e vida eterna. Quando eu creio, quando você crê na morte vicária e expiatória de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para nos salvar, essa morte que era destinada a nós, Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu na sua morte, as nossas mortes, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. A morte de Jesus, lembre-se, o termo morte aqui está intensificado pelo plural, mostra que não foi qualquer morte. Foi a morte que nos trouxe reconciliação, que nos trouxe perdão e que derrotou o diabo, o inimigo de nossas almas, como foi considerado na parte 1 dessa videoaula. Na primeira parte da videoaula 24, um verdadeiro paradoxo, um verdadeiro absurdo, algo absurdo, uma morte acompanhada de tanta dor, de tanta humilhação. Essa morte nos traria vitória sobre o inimigo e nos traria a salvação eterna. Deus tem o seu modo de fazer as coisas e que nós não entendemos. Muitas vezes Deus faz as coisas que nós não entendemos. A morte de Jesus humilhado, né? Zombado, escarnecido, cuspido, bateram nele. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. E deram vinagre, água com vinagre para ele, tanta zombaria. Sendo um outro ladrão do outro lado da cruz, um deles estava afrontando Jesus. Se tu és filho de Deus, desce da cruz, tanta coisa. Mas aquela morte, aquele cenário de humilhação, que parecia um cenário de derrota, na verdade estava sendo o cenário da vitória, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a condenação, a vitória sobre o diabo, sobre a acusação do diabo. Porque nós teríamos agora o poder, o perdão dos pecados, porque estava na cruz o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para que homens de todos os povos, tribos, línguas e nações tenham a oportunidade de tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador.
Em Hebreus capítulo 2, versículo 9 está escrito: vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Jesus foi feito por um pouco de tempo, né? Ele foi feito menor do que os anjos, porque ele foi reconhecido em figura humana. Por isso que ele foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos, porque Jesus estava reconhecido em figura humana. Era o homem, era o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Era o Emanuel, o Deus conosco, mas em figura humana. Conforme nós já estudamos aqui nesse módulo mesmo, a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ao Senhor agradou Moê-lo, ao Senhor agradou esmagá-lo. Ele foi esmagado pelas injúrias, pelas falsas acusações, pelas afrontas, pelos flagelos. Deus submeteu o servo vicário ao padecimento. Ao Senhor agradou moê-lo. Não significa que Deus teve prazer no sofrimento de Jesus, mas porque era necessário, sem derramamento de sangue, não haveria perdão de pecados. Hebreus capítulo 9, 22. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, aqui o termo hebraico nefesh, alma, significa mais plenamente pessoa. Entende-se então que verdadeiramente ele deu-se a si mesmo como oferta pelo pecado. Alma como pessoa. O Antigo Testamento aponta para a doutrina da expiação, muito antes de Jesus ter morrido pelos nossos pecados. A expiação era parte do plano de Deus. Deus não se agradava mais de sacrifícios e holocaustos. Por isso ele proveu um cordeiro perfeito que pudesse tirar definitivamente o pecado do mundo. Verá sua posteridade. Refere-se a todos aqueles que receberem Jesus em sua vida como seu único Senhor e suficiente Salvador, e a sua posteridade espiritual prolongará os seus dias. Pode-se entender aqui uma referência à ressurreição, pois Jesus ressuscitou. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus disse no Getsêmani: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E a vontade ou propósito de Deus era que Jesus cumprisse à risca o plano da salvação, arquitetado desde a eternidade, e que se concluiria com o grito Tetelestai, está consumado. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O fruto do penoso trabalho de sua alma refere-se a todos os homens que foram salvos por meio da fé em seu nome. Ficará satisfeito. Jesus se alegrará com a grande multidão dos remidos pelo seu sangue, de todos aqueles que creram na redenção conquistada na cruz do Calvário, como nós dissemos, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Nós podemos ver esse cenário com bastante clareza, né? lá nos capítulos de Apocalipse, iniciais de Apocalipse. Quando o povo estará lá diante do Senhor, os remidos do Senhor Jesus. Meu servo justo, expressão que foi falada por Deus. Por ser justo diante de Deus, o próprio Deus o engrandecerá e fará dele
o vitorioso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Com o seu conhecimento. O conhecimento aqui se refere ao homem ter o conhecimento de quem é Jesus Cristo. Quando ele conhecer a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador, então será justificado. Justificar é eximir da culpa e declarar justo. Somente Jesus pode fazer isso pelo homem, porque ele pagou a culpa do pecado em nosso lugar. O que Jesus fez na cruz tornou possível para o homem ser justificado completa e totalmente aos olhos de Deus. O que acontece quando o homem demonstra fé em Cristo e no que Cristo fez na cruz? Quando nós cremos que Jesus morreu por nós na cruz, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a culpa do pecado sobre nós. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele carregou essa culpa, então ele tira essa culpa de nós. Eu creio que Jesus morreu por mim na cruz, então essa culpa ela é tirada de mim, porque Jesus carregou na cruz. E ele diz assim: olha, a culpa está comigo, eu paguei, agora eu te perdoo. Agora, quando você está com a culpa do pecado sobre você, e se você rejeita Jesus, então essa culpa do pecado você continua em dívida com Deus. E é por isso que nós temos paz com Deus por meio de Jesus, porque a culpa, aquilo que nos faz inimigos de Deus, que é o nosso pecado, Jesus ele tira de nós, porque nós cremos que ele morreu por nós na cruz do Calvário. Quando a pessoa rejeita Jesus, essa culpa permanece. Em Hebreus está escrito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Por isso precisamos receber Jesus em nossas vidas como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Refere-se ao sacrifício expiatório de Jesus, que pagou a culpa dos nossos pecados. Expiação está relacionada a pagar uma culpa. A expiação está relacionada a pagar uma culpa, pagar uma dívida, ser castigado. Então expiação é pagar culpa. Jesus pagou a nossa culpa. Mas se nós rejeitamos que ele fez isso por nós, persiste sobre nós a nossa culpa. Por isso precisamos ter Jesus em nossas vidas, recebê-lo como Senhor e Salvador, crer que ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E aí nós teremos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Versículo 12: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quantas profecias que nós conhecemos aqui, não é, irmãos? E que Jesus, e que se cumpriu, né? Na morte de Jesus. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Esse versículo mostra como será exaltado o justo servo do Senhor. O sofrimento do servo dará lugar à exaltação, será respeitado por todos. Paulo disse: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O motivo da exaltação de Jesus Cristo é explicado no próprio versículo, quando lemos: porquanto derramou a sua alma, a sua vida, né, a sua pessoa, na morte, realizando o mais elevado sacrifício, atraindo dessa forma toda a humanidade para si, em gratidão e adoração. E a primeira parte do versículo: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. São os remidos, não é? São aqueles que creram no Senhor. Aqueles que creram no Senhor serão a parte do Senhor, serão a herança do Senhor.
Nós somos herança de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Foi contado com os transgressores. Jesus foi condenado como um blasfemador, conforme está em Mateus, capítulo 26, versículo 65. Pois o Sinédrio o condenou por blasfêmia, porque ele afirmou ser o Messias e reivindicou sua filiação divina. Jesus foi crucificado com malfeitores, Lucas 23, 32, chamado aquele enganador, Mateus 27, 63, e considerado geralmente pelos judeus como um maldito. Ele foi considerado pelos judeus como um maldito, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Levou sobre si o pecado de muitos. O significado do verbo levar, do hebraico, é erguer e levar embora. É aquela questão, né? Você tem uma geladeira em casa, aquela geladeira você quer ficar livre dela, te dando muita dor de cabeça, leva essa geladeira embora, leva ela embora, que vai chegar uma nova, né? Leva essa geladeira embora, leva para nunca mais voltar. É nesse sentido. E aqui é interessante também, ele levou sobre si o pecado de muitos. No dia da expiação, no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão nacional, que acontecia uma vez por ano, que o sumo sacerdote nesse dia entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, o sangue de um dos bodes, né, um dos animais sacrificados para o perdão dos pecados, e o outro bode, esse bode, se eu não me engano, era chamado de bode emissário. Esse outro bode, o sumo sacerdote, ele representando o povo, ele impunha a mão sobre aquele bode e é como espiritualmente falando, assim, é como se ele transferisse o pecado do povo para aquele bode. E então aquele bode era levado para o deserto e lá ele morria. Ele morria levando o pecado do povo, levava o pecado do povo embora e morria. Tudo isso espiritualmente, né? Falando. E quando aquele bode morria, o pecado do povo era perdoado. Então, do mesmo jeito que aquele bode levou o pecado do povo, aqui está falando que Jesus levou sobre si o pecado de muitos. E assim como aquele bode, ele ia para fora da cidade, ele ia para o deserto. Jesus também, fora da porta, como diz Hebreus, ele foi crucificado fora da cidade, levando o pecado do povo para o Calvário. É muito interessante essa relação entre o sacrifício dos animais e o sacrifício do Cordeiro de Deus, porque tudo isso era uma tipologia, né? Todos esses sacrifícios do Antigo Testamento representavam, tipificavam Jesus, o sacrifício de Jesus. Então levou sobre si o pecado de muitos. O significado do verbo levar do hebraico é erguer e levar embora, para nunca mais voltar. Entendemos que Jesus levou definitivamente e nos livrou de uma vez por todas do pecado que nos condenaria. Isso somente foi possível porque, como nos ensina o livro de Hebreus, o seu sacrifício foi perfeito e eficaz e vale para sempre, não sendo mais necessários os sacrifícios diários e o sacrifício anual para o perdão dos pecados. Tanto é que o véu se rasgou de alto a baixo. Agora nós temos acesso à presença de Deus por um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pelos transgressores intercedeu. Quando Jesus estava na cruz, ele intercedeu pelos transgressores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em vez de pedir vingança de Deus sobre os seus algozes, Jesus orou por eles e pediu para que o Pai os perdoasse. Mais uma vez, Jesus demonstra seu grande amor e misericórdia pelos homens, demonstrando que faria de tudo, e o fez, para nos livrar
da condenação eterna. Olha que interessante agora. De acordo com alguns comentaristas, a expressão pelos transgressores intercedeu é uma ação que, embora tenha começado no passado, ainda não está terminada. A intercessão pelos transgressores teve início na cruz com as palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Lucas 23, 24, e continua ainda hoje, pois o mesmo Jesus, intercessor da cruz, é o Jesus intercessor que está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós, como diz Romanos capítulo 8, versículo 34. O texto bíblico diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34. Hebreus também fala sobre a intercessão de Jesus. O texto bíblico diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Então, no capítulo 7, versículo 25. Então, nós vemos que Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. Nós também já estudamos sobre isso aqui em aulas anteriores desse módulo. Jesus é o intercessor, é o mediador, é o advogado. Ele é o único intercessor que nós temos junto ao Pai. E nós temos também, junto ao Pai, o Espírito Santo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Jesus é o nosso intercessor junto do Pai, de modo que não há intercessores, não há intercessoras. Qualquer outro intercessor que não seja Jesus, qualquer intercessora que seja apresentado, está fora das doutrinas bíblicas. Só Jesus intercede por nós, e também o Espírito Santo, conforme Paulo nos ensina na Epístola aos Romanos. Conclusão: o servo vicário do Senhor, de Isaías 53, foi uma promessa para o tempo futuro, e essa promessa se cumpriu aproximadamente 750 anos depois, quando Jesus nasceu. Em Jesus cumpriram-se as profecias deste texto do profeta Isaías. Seu livro é chamado de O Evangelho do Antigo Testamento. Ele é chamado de profeta evangelista. O seu livro é chamado de O Evangelho do Antigo Testamento, porque ele é o profeta messiânico que mais fala a respeito do Messias prometido, Jesus Cristo. Os profetas messiânicos são aqueles que profetizaram a respeito de Jesus, e os salmos messiânicos são aqueles que também falam a respeito de Jesus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.